Olá pessoal, vamos a mais uma aula com resoluções de exercícios na nossa playlist sobre termoquímica. Hoje vamos fazer um exercício relacionado ao cálculo de entalpia de combustão de uma substância. Tem algumas relações estequiométricas envolvidas na resolução desse exercício, mas ele basicamente contempla também cálculos de entalpia de combustão, ok? Bom, então temos aqui a equação termoquímica do propano, de combustão do propano, que é 1 mol de propano reagindo com 5 mols de oxigênio, sendo produzido CO2 e água, né? 3 mols de CO2 e 4 mols de água. Lembre-se que toda reação de combustão, obviamente, tem que ter o comburente, que é o gás oxigênio, produzindo sempre CO2 e água, basicamente. Tá? Existem outras reações de combustão aqui, mas especificamente as mais gerais, elas estão aí, ela tem esse perfil. Toda reação de combustão ela é exotérmica, então a entalpia aqui é um valor negativo, menos 2.220 kJ são liberados com a combustão do gás propano. Então vamos lá. Aqui, o enunciado quer saber o seguinte: que massa de propano deve ser queimada para fornecer energia suficiente para aquecer 1,5 litros de água, de 25 graus até 100? Bom, então vamos lá. Quais são as informações que o enunciado dá para a gente? Ele fornece o calor específico da água, que é 4,184 joules grama Kelvin, a densidade da água, ele considera 1 grama por ml, e a massa molar do propano, 44 gramas por mol. Obviamente, existem algumas aproximações aqui na massa molar, mas o importante a gente verificar aqui é a linha de raciocínio de como que a gente responde essa questão, ok? Então, as aproximações, os decimais aqui, vai depender muito de como o enunciado ele pede. Então, como foi dado aqui 44 gramas por mol, sem considerar alguns decimais, então a gente responde respeitando aqui as aproximações permitidas no enunciado. Bom, gente, a fórmula, o que a gente precisa descobrir? Já que, qual é a quantidade de propano que é necessário para produzir, precisa ser consumido para produzir determinada quantidade de energia para aquecer 1,5 litro de água, então nós temos que descobrir qual é a necessidade energética dessa quantidade de água, dessa massa, desse volume de água que ele precisa absorver para poder variar sua temperatura. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer para o enunciado desse é: qual é a quantidade de energia necessária para poder aquecer essa água de 25 graus para 100? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular utilizando essa equaçãozinha aqui de quantidade de calor. Quantidade de calor é igual massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A massa a gente pode calcular a massa de água. A massa de água vai ser igual 1.500 ml, tá? Já que se o volume de água é 1,5 litro, isso aqui vai dar 1.500 ml vezes a densidade, tá, pessoal? Então a gente vai ter que multiplicar pela densidade. Por quê? Quando a gente multiplica pela densidade, olha só, na análise dimensional aqui, mililitro com mililitro corta, e a gente tem aqui 1.500 gramas de água, tá? Então, a massa a gente já descobriu. O calor específico da água está aqui, que é 4,184 joules grama Kelvin. Joules por grama Kelvin. Falta agora a gente descobrir qual é a variação de temperatura. A variação de temperatura a gente calcula subtraindo a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura inicial aqui, pessoal, é 25 graus Celsius. Então, convertendo para Kelvin, é só você somar 25, usando essa fórmula aqui, ó, transformar em Kelvin. 273,15. Então, quando você quer converter a temperatura de graus Celsius para Kelvin, você soma a temperatura em graus Celsius com 273,15. Então, essa temperatura aqui, 25 graus mais 273,15, vai dar a temperatura inicial 298,15. E a temperatura final, que é 100 graus, você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar 273 mais o 100, que vai dar 373,15. Então, eu vou colocar aqui o cálculo. 373,15 menos
298,15. Então, a variação de temperatura vai dar 75 unidades de Kelvin, tá? Então, a temperatura ela tem que variar 75 unidades. Ok? Vamos continuar aqui nosso cálculo. Bom, então, pessoal, agora podemos substituir todas essas informações nessa fórmula daqui de cima e a gente encontrar a quantidade de calor que a água precisa absorver para poder variar sua temperatura, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, a quantidade de calor vai ser igual a 1.500 gramas vezes 4,184 joule grama Kelvin vezes 75 unidades, né, de Kelvin que variou. As unidades que a gente pode simplificar, a gente simplifica logo. Sabemos que vamos encontrar a quantidade de calor em joules. Calculando isso, tá, pessoal? Aqui, ó, 1.500 vezes 4,184 vezes 75 vai dar aqui, nos meus cálculos, esse número enorme aqui, 470,700 joules. Então, 470.700 joules. Vamos converter isso aqui para Kelvin, para o número ficar mais simpático. Para converter para Kelvin, não, desculpa, para kilojoules, né? Converter de joules para kilojoules. Então, é só você dividir esse número aqui por 1.000 e acrescentar a unidade de quilo, né? Então, vai ficar aqui 470,70 quilo minúsculo joules. Pronto. Então, essa quantidade de energia que a gente encontrou aqui é a quantidade de energia necessária para ser fornecida em 1,5 litro de água para aquecer esse volume de água de 25 graus para 100 graus Celsius, ok? Ok, agora para a gente descobrir qual é a quantidade de gás propano, nessa quantidade, eu digo em massa, vamos calcular aqui a quantidade em gramas, né, de gás propano que a gente precisa utilizar, queimar para poder produzir essa quantidade de energia aqui. Bom, de acordo com a equação química, que a gente já viu aqui na apresentação anterior, olha só, a equação química, a gente tem 1 mol de gás propano produzindo, ó, a queima dele, 2.220 kJ. Vamos colocar essa informação aqui? Então, olha só, 1 mol de C3, opa, errei aqui, deixa eu apagar. C3H8 libera, isso aqui é uma reação, libera 2.220 quilojoules. Observe, 1 mol de propano, isso aqui é uma quantidade de matéria de propano que ao ser queimado libera uma quantidade de energia, tá? Esse número aqui é negativo, mas aqui nos cálculos eu não vou considerar esse sinal negativo porque ele é conceitual, ele significa pra gente, pra química, que é uma quantidade de energia que foi liberada, ok? Mas a equação, o enunciado nos fornece outra informação muito importante, que é a massa molar. Olha só, diz que 1 mol de propano equivale a 44 gramas, ok? 1 mol de propano equivale a 44 gramas. Então vamos colocar essa informação aqui. 1 mol, pessoal, equivale a 44 gramas de C3H8, que é propano, né? Libera essa mesma quantidade de energia, ok? Então, só estou repetir aqui o 2.220 novamente, só que 1 mol equivale a 44 gramas, então eu substituí, tá? Ok. Qual é a quantidade que a gente precisa, de energia que a gente precisa para aquecer a água? Tá aqui, ó, a gente já calculou. É só colocar aqui embaixo, ó, 470,70 kJ. E aqui equivale a X. Então, vamos multiplicar cruzado aqui, ó, 2.220 vezes X, 2.220x. Eu já vou simplificar essas unidades aqui, ó, porque a gente já sabe que X vai ter uma unidade de grama, é a massa de propano que a gente precisa encontrar. Então, 2.220 vezes X, 2.220x.
470,70, vou calcular aqui, ó, 470,70 vezes 44 vai dar um número enorme aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. 20,710,8. Então vai dar 20.710,8. X é igual a 20.710,8 dividido por 2.220. Isso aqui a gente vai encontrar a unidade de grama. Vamos lá para cima. Então, x vai dar igual, dividir 2.220, isso aqui vai dar 9, vou aproximar, tá? Deu 9,3291, um número bastante grande. Na verdade, um número com bastante algarismos significativos, né? O número é pequeno, 9,3, mas com bastante algarismos aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar 9,33 gramas aproximadamente, tá? 9,33 gramas de propano. Então, pessoal, essa é a massa de propano que deve ser queimada, entrada em combustão, para produzir 470,70 kJ de energia. E aí, esse volume de água, ao absorver essa energia, vai variar sua temperatura de 25 graus para 100 graus Celsius. Ok? Bom, por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer perguntinha, qualquer dúvida, escreva embaixo nos comentários. E não se esqueça, se você gostou, se inscreva no canal. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.